pessoal da TV Viking que está nos assistindo hoje. Você que é empreendedor ou você que ainda não é empreendedor, mas gostaria de ser ou se encanta com esse mundo, nós trouxemos aqui hoje uma convidada especial do nosso Encontro Nacional Viking, a 5ª edição que está acontecendo em Bauru hoje, e vieram quatro palestrantes para trazer para a gente uma mensagem de motivação, de inspiração. E hoje eu estou aqui ao lado de uma grande inspiração, uma pessoa maravilhosa que eu conheci, que trouxe para a gente uma palestra emocionante, muita gente chorando no final dessa palestra, muito encantadora, e é a Emanuele Alckmin, que é secretária municipal de Campinas, né? Me fala um pouquinho mais. Muito obrigada por ter vindo aqui, doar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, da sua história para nós. E me fala um pouquinho, qual que é o seu trabalho na Secretaria Municipal? É muito gostoso estar aqui com vocês. Eu queria dar um oi para todo mundo que está assistindo a gente em qualquer momento, em qualquer lugar. E hoje é muito interessante essa possibilidade que a gente tem dessa comunicação. Então, queria parabenizar a TV Viking e dizer que é muito importante porque conhecimento, ele muda as nossas vidas de verdade, né? Eu estou na Secretaria da Pessoa com Deficiência em Campinas. Estou lá há 3 anos, eu tenho, na verdade, 2 anos de orçamento. O nosso trabalho é promover a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, ou seja, tornar uma cidade mais humana, mais acessível e inclusiva para todo mundo. E nós estamos com 2 anos só, entrando no 3º ano de orçamento. Nós éramos numa salinha de 10 por 10, mais ou menos, se não fosse menor. E hoje a gente está num prédio de 5 andares, com possibilidade de atender o público, de oferecer serviços e de fazer um trabalho muito melhor. E nós fizemos isso aí em 2 anos, né? Então é algo, assim, só isso já é importante. A gente tem feito marcos na cidade de Campinas. A avenida central da cidade de Campinas hoje é uma avenida plenamente acessível, né? Que permite aí as calçadas, tanto para as pessoas com mais idade, quanto para as pessoas que usam cadeira de roda e para as mães, né, empurrarem carrinhos de bebê, porque já experimentou sair com carrinho de bebê na rua? É muito difícil nas calçadas que a gente tem, né? Então, quando você fala de acessibilidade, não é só para pessoa com deficiência, né? É uma inclusão de verdade, então permite você passear nas calçadas. A gente já colocou esse marco ali no coração de Campinas e, a gente busca fazer essa transformação da nossa cidade. Que bacana! Parabéns pelo seu trabalho. De uma salinha para 5 andares é muito bom, né? Nem fala. E como que começou tudo isso? Conta um pouquinho da sua trajetória. Quais foram os seus maiores desafios nesse período? Como tudo começou? Me conta um pouquinho de você. Vamos lá, né? Eu sou advogada, me formei em Direito aí em 2001 e fiquei 12 anos trabalhando como advogada de Direito Administrativo, Empresarial, Ambiental, enfim, trabalhando na parte de Direito puro. E foi fácil entrar na faculdade? Como que foi? Não, foi bem difícil, assim, né? Eu não enxergo nada desde os 6 meses de idade. E isso aconteceu porque eu tive 2 cânceres, né? Um em cada olho, que chama retinoblastoma. E foi muito interessante porque nessa época, a gente está falando aí de 79, era muito difícil as crianças sobreviverem, né? Era muito difícil a gente ter ainda mais com 2 tumores, porque a cirurgia demorava umas 8 horas, você tinha depois quimioterapia, e 79 não tinha uma estrutura, né? E nem, né, para questão infantil, assim, não era tão desenvolvida como é hoje, né? Graças a Deus, inclusive. Mas, então, ali minha mãe teve que realinhar os sonhos, redesenhar a vida, porque o que você sonha para um neném cego, né? E eu tinha nascido muito bem, de reflexos e tal, e ela tomou uma decisão muito legal de que com 10 anos eu tivesse preparada para viver com autonomia
no mundo. Nossa, Né? que visionária sua mãe, visionária, eu falo que ela é um exemplo de planejamento estratégico, né? E eu sempre brinco que ela também conseguiu uma mão de obra infantil boa, porque eu tinha que aprender a limpar a casa, quem limpava a casa? Eu, né? Eu tinha que aprender a fazer as coisas, quem fazia? Eu, né? Então também, né? Foi bom pra ela Foi bom, também. Né? Porque parceria e relacionamentos a gente sempre ganha. E eu só sei que eu cozinhava com 10 anos. Nossa. Já sabia fazer pelo menos o básico para me virar e tal. E aí foi isso, assim. Então eu sempre estudei em escola regular, tinha toda uma dificuldade de material em braille, a gente não conseguia, na época nem se falava de inclusão. Então para entrar na faculdade foi um desafio, né? Porque eu tinha que fazer a prova com aquilo que eu tinha, não tinha nada de cota, ninguém falava de inclusão, né? E depois também eu lembro que eu sempre contei muito com a ajuda dos amigos, eles faziam resumo e aí passava pra mim, lia, né? Quantos amigos não, desde ginásio, ensino médio, quantos amigos não liam as coisas para mim, né? Também quando eu ia estudar ali em voz alta, até na faculdade. E depois o desafio foi a OAB, né? A tão temida OAB para todos nós, né? É umas coisas que a gente nem imagina, né? Porque não faz parte muito do nosso mundo, a gente não imagina que é tão difícil para uma pessoa todo esse acesso, né? É verdade. E foi interessante, porque foi uma das primeiras provas em braille, né? Foi batida inteira a prova em braille, só que eu não tinha livro para levar. Na segunda fase, todo mundo pode levar livro, né? Eu não tinha. Nossa. Né? Então eu via todo mundo com as malas assim de livro, eu falava, vai, Manoel, não vai passar mesmo, né? Já, né? Já era. E, então é isso, mas a gente eu sempre falo, né, que às vezes a escassez ou as dificuldades, elas desenvolvem outros mecanismos na gente, né? Eu acabei desenvolvendo muita memória, capacidade de prestar atenção, né, a capacidade de memorização, então isso que me ajudou muito na vida, né? Acaba desenvolvendo mais do que as outras pessoas que têm todas as funções e acaba se destacando também, né? É verdade, né? Legal. Então foi mais ou menos isso. Depois eu fui para as empresas e aí você sempre tem dificuldade mesmo de mercado de trabalho, porque, né, no fundo, que as pessoas falam assim, eu vou entregar uma causa na mão de um advogado cego, né? Então você tem ainda, mas será que dá para confiar? Será que vai fazer? Como vai fazer, né? E o que faz? Porque a gente também é uma realidade que não é comum, né? A gente não vive essa realidade todo o tempo. Então tem toda essa questão aí de dificuldade do mercado de trabalho. Então foi bastante difícil no começo, né? Teve desafios, tive nãos, assim, bastante nãos, em virtude da deficiência mesmo, né? Então passei por algumas coisas, assim, de difícil, a gente sofre um pouco, né? Mas no fim deu tudo certo, eu tive uma trajetória aí de 12 anos na área da advocacia, que eu posso dizer que foi bem sucedida, trabalhei em grandes licitações, trabalhei em grandes processos, eu acho que eu tive né, uma grande corporação também, então eu acho que eu tive assim essa possibilidade, mas sempre vencendo desafios, sempre lidando, e eu acho que é bom dizer, né, a princípio eu lido sempre com questionamento, né, eu nunca sou olhada assim, e é super competente de cara, né. Então, você sempre lida, sempre as pessoas tendem a ver a deficiência como o aspecto mais limitante e que sobressai, né? E eu aprendi que na minha vida a fazer da deficiência um detalhe. Né? E você pode observar que a gente está aqui sentada, conversando, e se vocês olharem para mim, o fato de eu não enxergar, ele fica muito imperceptível, né? É verdade. Muito, então, transformar a deficiência, que seria o rótulo, que seria o motivo eventual de um fracasso, né? Que seria o motivo eventual de uma limitação séria, é transformar isso num detalhe,
né? Isso. E aí a nossa escolha, qual é a sua escolha, né? O que tem te rotulado? Eu acho que é essa sempre a pergunta que a gente tem que fazer. Sobre o que tem te limitado? Excelente, né? Que tem muitas pessoas que às vezes encontram várias desculpas, né, para não agir, para não fazer, para não acontecer, né? E você está mostrando que não tem desculpas, né? É só você querer realmente ir lá enfrentar as dificuldades, não superar os fracassos, né? As dificuldades de todo esse processo. E me fala, quais foram os desafios dessa secretaria que você assumiu com uma salinha e transformou em 5 andares, que eu estou curiosíssima para saber como que você fez essa mágica. Então, a primeira coisa é a visão, né? Qual é a sua visão? Onde você quer chegar? Eu acho que isso é super importante. Qual é a visão que você tem de si, do seu propósito e do seu projeto, né? Porque, assim, se a gente está aqui falando de empreendedorismo, se você clicou para assistir esse vídeo, alguma coisa de empreendedor você já tem dentro de você, né? E para uma secretaria sair de uma sala de 10 por 10 e virar um predinho de 5 andares, o empreendedorismo está aqui dentro. Agora, qual é a visão? A visão que eu tinha era fazer uma secretaria referência nacional. Então, não dá para ser referência nacional numa sala de 10 por 10. Né? Então, o que você quer do seu projeto? Porque a gente sempre pensa, né? Eu vou começar. Eu vou fazer. Eu acho que eu quero. Quando você está no acho, já para. Decide primeiro o que você quer. Onde você quer chegar? Por que você está resolvendo empreender? Né? Então, eu queria ser referência nacional. Então, eu trabalhei para isso. O maior desafio foi existir. Que era uma secretaria que não existe. E uma secretaria de inclusão, ela nunca é core business. Ela nunca é centro de negócios. Né? O que é a preocupação grande de uma prefeitura, de uma cidade de 1 milhão de habitantes? É saúde, é transporte, é segurança, é educação, é o que dá rolo, é vaga em creche, é hospital que não dá certo, é violência. Então, a preocupação com a deficiência é uma das últimas. Então, como que você sai da inércia? Como que você sai dessa coisa já pré-estabelecida e se torna uma coisa existente? Né? Então, esse foi o maior desafio. E o que a gente fez? A gente foi estabelecendo relacionamentos com outros secretários, foi trabalhando com a imagem, então trabalhando com a necessidade da inclusão. A gente trabalhou com um projeto de colocar acessibilidade na avenida principal da cidade. A gente correu, então você tem que saber também as questões todas legais, como que eu poderia fazer compras mais rápidas, quais eram os instrumentos do poder público que eu poderia utilizar para a gente correr com a alocação. Tudo dentro das normas, tudo dentro da legalidade, mas usando o conhecimento jurídico para facilitar essa possibilidade de tornar a secretaria algo de referência nacional. E a maior dificuldade é isso, é você sair da inércia, porque você está indo numa direção, quando você vai fazer uma mudança, quando você vira de direção, esse esforço aqui é o maior. Então, quando você tem que vir a existir, tem que vir a ocupar espaço, tem que brigar por orçamento, tem que brigar para entrar nas prioridades, esse é o maior desafio e eu acho que aí está o maior desafio de todo empreendedor também. Porque você hoje, né, que não empreende, você está acostumado a as coisas virem, as prioridades para você são estabelecidas por outros. Quando você vira empreendedor, as prioridades para outros são estabelecidas por você. Então você tem que ter muita clareza de quais são as suas prioridades. E para ter essa clareza, você precisa saber qual é a tua visão, né? Qual é, onde você quer chegar. Por que o seu projeto vale a pena ser feito? Excelente, maravilhoso. E para encerrar esse bate-papo, eu quero que você me fale o que você não pode deixar de falar para essas pessoas que estão nos assistindo hoje. Qual o seu recado que você tem para elas? Meu recado, ela está baseado numa frase do Viktor Frankl.
Ele foi um médico num campo de concentração que ele sabia que precisava deixar algo importante no mundo. Então ele tem uma frase que norteia a minha vida que diz assim, olha, quem tem um porquê suporta qualquer como. Eu tinha um porquê. Minha mãe tinha um propósito de me fazer um bebê, mesmo cego, uma criança que tivesse autonomia aos 10 anos. Minha mãe sonhou sonhos altos para mim. Eu tive que decidir se eu ia me contentar com o fracasso que a falta de visão poderia me dar ou se eu ia fazer dessa deficiência um detalhe na minha vida. Nossa. Eu tive porquês, então eu suportei qualquer como. Eu tive um porquê mudar toda a minha carreira para assumir uma secretaria de uma área que eu não conhecia quase nada. E os comos, as formas de fazer, a gente descobre. Mas para agora, pensa e se pergunta qual é o seu porquê. Por que você quer fazer tal coisa? Qual é o seu propósito de vida? O que você quer da sua vida? Lembra de uma coisa. Minha mãe tinha um bebê cego nos braços e sonhou. Eu sou cega. 80% do conhecimento, da transmissão de conhecimento do mundo é visual. Então você, perto de mim, já tem 80% de chances a mais que eu. O que você está fazendo com ela? O que você está fazendo com esses 80%? Decide o seu porquê. Decide fazer das suas limitações detalhes. E decide assumir a autoria da sua história. Porque daí os seus comos ficam mais leves e as diferenças elas vêm e elas acontecem. Nossa, maravilhoso, excelente, emocionante. Obrigada. E agora eu te pergunto, depois de uma declaração dessa, né, quais são as suas desculpas? Né? O que está faltando ainda para você tomar conta da sua vida e você definir os seus porquês e segui-los, né? Colocar uma meta, falar o porquê daquilo e acreditar e conseguir. Então, vou deixar vocês com esse recado maravilhoso. Emanuele Alckmin, muito obrigada pela sua presença aqui, por essa gentileza de trazer esse conhecimento, essa inspiração, contar sua história de vida pra gente, foi maravilhoso. Muita gente se emocionou. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, foi muito bom estar aqui com você também, viu? Obrigada. E, pessoal, fiquem ligados nos próximos vídeos que a gente vai entrevistar mais pessoas e até a próxima.